Bora felpar as primeiras informações do Corinthians nesse sábado, com o Vlad da ESPN trazendo informações do Corinthians e logo na sequência com mais análise do Calçade, do Zupac e do pessoal da ESPN, trazendo tudo pra gente de Corinthians e Santos amanhã, semifinal do Campeonato Paulista, e o Timão busca vencer pra recuperar, ganhar confiança, e a gente vai vencer esse jogo. Comenta aqui, já coloca o seu placar no jogo, eu vou estar 2-1 pro Corinthians amanhã, hein? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Clima tenso no Corinthians após a derrota para o Barcelona de Guayaquil na fase preliminar da Libertadores. Nos vestiários no Equador, houve uma forte discussão entre os jogadores e também muitas cobranças. O técnico Ramon Dias está bastante pressionado no cargo, não apenas pelos maus resultados, mas também pelas declarações que ele deu após as partidas, que não pegaram bem com a diretoria. Nesta semana, em caso de eliminação para o Santos e também para o Barcelona de Guayaquil, a situação do técnico argentino pode até mesmo mudar. Para esse jogo contra o Santos, o Corinthians tem algumas boas notícias. A volta do Fabrício Andileri, lateral esquerdo que não pôde atuar na Conmebol Libertadores porque não estava inscrito, e também o Timão trabalha para ter os volantes José Martínez e Ranieri, que não jogaram contra o Barcelona e estão em fase final de recuperação. Em compensação, o meia Igor Coronado não está à disposição do Timão. O Corinthians defende uma grande invencibilidade na Neoquímica Arena. Não perde desde o ano passado, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na Conmebol Sul-Americana. Depois disso, conseguiu uma sequência incrível de resultados e aposta na força da Fiel, que promete apoiar os 90 minutos contra o Santos. Volto com você. Valeu, Vlad. Um beijão pra você, trazendo as informações do Corinthians para essa partida. A gente tem outros números aí para este clássico. Vamos ver o que temos para o nosso debate. Corinthians em clássicos e Libertadores, comparando com outros jogos em 2025. 6 jogos decisivos, estes de clássicos e Libertadores. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 44,4%. 1,33 gol marcado por jogo para 1,83 sofrido. Nos demais jogos, 10 partidas, 8 vitórias e 2 empates. 86,7%. 1,80 gol marcado por jogo para 0,80 sofrido por jogo. É a mesma temporada, é o mesmo ano, é o mesmo time, mas com essa diferença que chama atenção, né, Calçado? Os demais te atrapalham a tua vida, não te classifica e tal. Mas os decisivos é o que move um clube de futebol, que derruba treinador, que tá, né, jogador. Coloca na briga por porque você decide o que? Libertadores, campeonato estadual, que é o que tem no começo do ano. E a Libertadores, neste momento, é algo muito distante. Agora, né, é legal, o Vladimir traz, e é o ambiente, né, as notícias de um ambiente muito tenso no vestiário do Corinthians, discussão e tal. Então, toda essa energia que tem no vestiário do Corinthians, você não nota no campo. No campo tem sido uma tranquilidade. Passividade. Uma passividade. Passivo, né? Aí vai lá no vestiário e o tempo fecha. Era melhor fechar no campo e ir mais tranquilo pro vestiário. Projetos pro campo. Né? Inverte o negócio. O que se viu nesse jogo, assim, a ideia do Ramon estava errada. Assim, ideias são uma coisa, o mais importante são as execuções, como essas ideias são colocadas em prática. Então você pode ter boas ideias, mal executadas e bem executadas. Ele tentou, imaginei linha de 3 zagueiros. Não, eram 5, os laterais ficaram presos. Aí os 2 volantes e 3 lá na frente. Corinthians perdeu contra-ataque, Corinthians sobrecarrega os volantes contra um time que... Por que o Ramon botou 3 zagueiros? Porque é um time que você pega o histórico dele, você chega a 100 cruzamentos com 5, 6 partidas. Né? Só nesse jogo foram 24. Ele sabia que a bola ia passar por cima o tempo todo. E tentou corrigir isso, mas levou problemas para os outros setores, com uma equipe que realmente, pelo seu comportamento, acabou entregando o jogo para o adversário. Agora é muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Nunca aconteceu, tá? No Corinthians, uma virada como essa. Nunca. Né? Então, assim, no caso de Libertadores da América. Mas é possível. Isso torna o jogo contra o Santos... Isso quer falar, isso impacta não só a Libertadores e agora ainda mais esse clássico, né? Ele estava... O que eram as escalações do Corinthians? Era o Ramon olhando para o jogo contra o Barcelona, o Santos no domingo e o Barcelona outra vez. Então ele estava movendo as escalações pensando o quê? Time para decidir de verdade nesses 3 jogos. Não abandonar um e focar no outro. Agora, como é que ele faz? Ele vai com
tudo contra o Santos. Esse aqui já está perdido, vamos ver o que acontece na quarta-feira. Vamos ver, a questão de contusão de jogadores que não estão 100%, ela é real, isso muda tudo. Por exemplo, se ele tem Ranieri mais ou menos, o Martinez está falando de 2 volantes que podem pegar mais. Mais capacidade de marcação. Se não tem, numa zona onde joga o Neymar... E aí um Coronado que também acaba sendo importante ali em criação e tudo mais, uma outra opção, Tá fora. também tá fora. Martinez e Ranieri ainda tem uma chance, mas longe Menor. do 100%. Só que aí você imagina, esse jogo contra o Santos no domingo, falávamos desse momento do Santos já melhor, de uma evolução de time, do Neymar também, enfim, do conjunto, do trabalho do Caixinha. Pro Corinthians, o que pode ser trágico de domingo a quarta-feira é um absurdo. Assim. Não, a gente pode estar falando do fim do ciclo do Ramon. Verdade. Porque, assim, ele mesmo tá minando o trabalho dele. E eu não falo só por conta da desorganização da equipe. Sim. E escolhas erradas, principalmente em jogos grandes, não só esse ano. A gente lembrou ontem aqui falando sobre a escolha dele, né, em confronto contra o Flamengo, na Sul-Americana contra o Racing. Mas as coletivas com um tom muito soberbo. Despregado da realidade. E se apegando muito a algo que ele teve mérito, mas que passou. O que ele liderou no ano passado, e ele teve mérito para isso, para salvar o Corinthians de um rebaixamento e colocar numa condição de pré-libertadores, ótimo, mas é o Corinthians. Você tem um objetivo grande e a prioridade do Corinthians deveria ser não o Campeonato Paulista, deveria ser, até pelo investimento, pelos jogadores que tem dentro desse elenco, estar na fase de grupos da Libertadores. E isso está agora bem complicado. Bem complicado. E eu acho que a gente tem assim, uma situação de pressão interna. É bom ver insatisfação dos jogadores. O problema tá tranquilo, vestiário. Mas assim, essa questão de crise em vestiário, eu acho uma coisa... poxa, né? É um ambiente tenso, vitória, todo mundo quer o resultado. Eu acho que é meio relativo isso. O ambiente tá... Se não for assim, tá tudo errado, né? Assim, se não tiver essa cobrança, se não tiver essa vontade... E eu vou te falar, Gal, acho que você tá muito certo, assim. Lógico, não vão sair na mão, né? Aí é outra coisa. Mas tem que ser muito ingênuo pra achar que não achar que... Não, o vestiário tem fecha. Tem xingamento, que ser. É cobrança. É isso. Obviamente, se você passa por uma agressão física, tá errado. Aí você tá errado, mas a partir do momento que a coisa tá ali, né, na discussão natural da coisa e uma cobrança. No calor. 3-0, é isso, é sangue, né? Mas é o que o Calçade falou, você tem que projetar isso pro campo. O Corinthians, ele tem uma oportunidade no domingo de dar uma resposta pro seu torcedor. Eu tenho certeza que a torcida do Corinthians que vai lotar o estádio, vai fazer a parte dela como sempre faz. Isso daí não é algo que não tem problema. Isso vai fazer. E ela vai apoiar. Enquanto a bola estiver rolando, ela vai apoiar. Se der errado, depois ela protesta. Eu acho que tem que ser assim. Mas o Corinthians, ele se colocou numa condição que, para mim, o Ramon, ele não pode se dar o luxo de abdicar do Paulista. De nada. E ele tem que utilizar o jogo contra o Santos para tentar reorganizar a equipe, porque é um time extremamente vulnerável, uma defesa que cede espaço pelo lado, ele esvaziou o meio campo contra o Barcelona, foi engolido pelo time do Barcelona. A bola aérea é um problema crônico nessa temporada. Quase todo jogo o Corinthians está sofrendo gols. Então, assim, vai precisar de uma atuação de controle que a gente não tem visto, né, Calçado? Não tem visto. O Corinthians não tem controlado ninguém. Nem a UCV. Adversários fracos. O CV e Boston River Olha, jogariam 40 dias e ficaria 0-0. O Boston River no também. Boston River também é desse... Faz sentido o nome. Mas, Glaucia, o que eu vejo no Corinthians é o seguinte, e em clubes de futebol, no geral, quando você tem um jogo muito importante, o jogador de futebol saca qual é do treinador rapidinho. E os jogadores conversam. Contam as histórias, você pergunta, ele responde, não vai responder no ar, né, porque ele não vai se queimar, mas fora do ar você conversa. Um grande treinador é aquele que surpreende seu time com soluções para jogos difíceis e treinadas, não é assim, o cara tirou da cartola algo que nunca foi feito, tal. Essas coisas geralmente não funcionam. Mas é aquele cara, o estratégico, o cara que escala bem, que ganha o jogo difícil. E é o que a gente mostrou, justamente o contrário. Nos jogos difíceis,
É um festival de escalação ruim. Aquele jogo contra o Flamengo, para mim, foi uma coisa... Exato. Assim, aquele da primeiro jogo no Rio de Janeiro, Copa do Brasil... Nesses jogos ele resolve... Ele não surpreende. Ele surpreende no outro sentido. Exato, no outro sentido. Ele desmancha. Né? Então, é uma situação que o Corinthians não é ideal para o Corinthians, mesmo com um resultado ruim. Ir para uma nova ideia, um novo grupo, quem é que vai ser, um novo treinador, mas é uma situação que a gente está falando de um clube que ainda funciona com política. E o presidente está pressionado na questão lá do impeachment, a política do Corinthians ferve. Então chega uma hora que ele passa a ouvir aqueles que estão à sua volta. Os conselheiros. E para esses, trocar é muito fácil. Então, abre o olho, Ramon, que aqui você conhece, sabe como é que funciona o negócio. Bom, olha, a gente volta a falar de Campeonato Paulista em busca da primeira final neste retorno ao Peixe. O Neymar encara o Corinthians, um velho conhecido na sua carreira. Em todas as vezes que disputou o Paulistão, Neymar chegou às finais, mas para manter a escrita, o craque vai ter que superar o Corinthians, um clube que costuma dificultar as coisas para o santista. Em 4 mata-matas contra o Timão, ele só ganhou um duelo. Na primeira final de Paulista, que disputou em 2009, Neymar sofreu com a forte marcação dos corintianos. Naquela época, ele estava surgindo, a comparação era ele e Ronaldo, né? Ele já estava vindo bem, fazendo jogos bons, né? A gente sabia que se a gente não tivesse uma marcação mais firme, mais pesada em cima dele, a gente tinha dificuldade, né? Como alguns momentos dos jogos a gente teve, né? O garoto, que tinha 17 anos à época, viu o Ronaldo Fenômeno brilhar, com uma atuação inesquecível, com direito a 2 golaços. Quando ele faz aquele gol, né, de cobertura, a vila toda aplaude ele, até porque ele não era só o jogador do Corinthians, ele era o jogador, o ídolo da seleção brasileira. Neymar se vingou em 2011, na final do Paulista. Fez um gol na Vila Belmiro com falha de Júlio César e saiu com a taça. Mas no ano seguinte, o santista foi eliminado na semifinal da Libertadores pelo Timão. Emerson Sheik foi o grande nome daquele duelo. O último confronto decisivo entre Neymar e Corinthians foi em 2013. Na final do estadual, o Timão levou a melhor e impediu o inédito tetracampeonato do santista. O primeiro clássico de Neymar na volta ao Brasil foi justamente contra o Corinthians, mas o craque saiu derrotado da Neoquímica Arena na primeira fase do Paulistão. No domingo, ele terá a chance de mudar essa história. Assim que o Neymar chegou, parece que deu uma energia diferente, né? Parece que o clube está jogando mais leve. Acho que essa chegada do Neymar aí foi primordial para que o Santos pudesse começar a subir, né? A subir de degrau, né? A subir de patamar e graças a Deus dentro de campo tá dando certo. Esse jogo agora vai ser um jogo interessante, né? Que eu acho que ele tá voltando o alto nível dele de novo. É um cara que a gente tem que tomar cuidado, né? Um cara que a gente não pode frouxar a marcação nele. Empolgado com a volta à seleção brasileira, Neymar pode aumentar a crise no rival e ficar mais próximo de conquistar outra taça pelo Santos. Ganhar do rival dentro da sua casa e ir para a final, eu acredito aí que ele está muito, muito concentrado, muito dedicado a chegar com o Santos na final. Então, eu acho que o Neymar é a peça fundamental aí no Santos hoje. E, cara, eu acredito que ele tá daquele jeito, com ousadia e alegria. Que domingo o negócio vai ficar bom. Negócio vai ficar bom. A gente conhece esse sorriso do Madison, né? É bom revê-lo. Então é isso, agora bora para mais informações do Corinthians. O Timão que finalizou a preparação para a semi contra o Santos e Ranieri fica mais perto da volta. O Timão deve ter mudanças aí na escalação do jogo, valendo vaga na final. Lembrando que o Timão se apresentou somente na sexta-feira para fazer o seu primeiro treino, já se preparar para esse grande confronto contra o Santos. O Ramon Dias se conheceu com a comissão técnica. Depois disso, os titulares no jogo do Equador foram para a parte interna do CT para um trabalho mais regenerativo ali, para recuperar a musculatura. Os demais jogadores permaneceram no campo para o exercício de posse de bola com transição em jogo e um coletivo em campo reduzido.
Já o volante Ranieri, que sofreu uma lesão muscular na coxa há 2 semanas, participou de exercícios em campo e está mais próximo de retorno. É possível que ele volte a ser relacionado já no jogo contra o Santos, hein? Então seria um ótimo reforço para o Corinthians, um jogador de marcação, já que o José Martins deve ficar de fora desse jogo e a gente só vai ter praticamente o Rian, que é um jogador de marcação. Então, cara, a gente tem que ter aquele cara que pegador ali, aquele pitbull no meio campo. Só que ainda há uma pequena chance do José Martins ficar à disposição desse jogo, muito pequena, mas ele tá fazendo um tratamento intenso para poder ter condições de atuar nessa partida. Já o meio aí, o Coronado, está de fora do combate, hein? Brincadeira, o cara se machuca em treino, brincadeira. O cara ganha muito para não jogar nada e quando joga, dificilmente desempenha um papel bom em campo. A escalação alvinegra será definida no treino desse sábado. A escalação só é mostrada 1 hora antes do jogo. Porém, já é tendência que o Ramon Dias promova algumas mudanças na escalação, como a entrada do argentino Fabrício Angeleri na lateral esquerda, hein? Até porque ninguém merece o Hugo. Poderia ser o Matheus Bidu, porém, eu acho que esse argentino vai ganhar posição ali. Ele é alto, ele cruza muito bem. Na marcação não é tão, assim, muito bom, mas, cara, qualquer jogador é melhor que o Hugo. Lembrando que a partida contra o Santos ocorre às 18h30, horário de Brasília, lá na Neoquímica Arena. Então é jogo pra vencer, é jogo pra chegar na final, é jogo pra amassar os Sardinhas e fazer as Sereias da Vila voltar lá pra Baixada chorando, como é de costume, né? Freguês do Timão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!